Tô cansado de falar pra vocês que os bolsonaristas promovem o PCC. Eles ficam com aquele blá blá blá, defesa de segurança pública, mas na hora de votar políticas públicas com alto impacto social, eles votam contra, porque o governo conseguiu aprovar a limitação dos juros do cartão e também o desenrola. Só que vários bolsonaristas votaram contra uma medida social que visa reintegrar muitas pessoas ao capitalismo, que junto com outras ações também tendem a reduzir o crime organizado, e você vai entender nesse vídeo. O governo teve uma aprovação difícil, precisou negociar com o Centrão, cedeu o ministério da Ana Moser, mas o governo está avançando, porque a grande preocupação de Lula é reduzir a desigualdade social. Na sua opinião, os bolsonaristas, eles promovem o PCC? O que você tem achado dessa entrada do Centrão? E mais ainda, a saída da Ana Moser foi necessária? Você gostou? Você foi contra? Deixa o seu like se você concorda comigo sobre a visão do bolsonarismo e o PCC e se inscreva no canal. É muito interessante que essa situação toda envolvendo o PCC, políticas sociais, ocorra justamente no período que nós estamos vendo a atuação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com o Guarujá. Porque os bolsonaristas ficaram gritando quando saiu essa operação no Guarujá, que é um desastre social, e na verdade já deixou de ser um desastre social para ficar uma situação mais sombria, com motivações obscuras de alguns PMs. Por quê? A Defensoria tem falado que os PMs de São Paulo não estão usando as câmeras nas fardas. Então tem alguma coisa errada, muito errada aí. Porque essa operação começou, os bolsonaristas festejaram, não, bandido bom, tem que ser bandido abatido. Só que agora todo mundo tá quietinho, porque a operação saiu do controle. A polícia tirou a vida de um cidadão que tá deitado na cama. Ah, mas houve troca de tiro, ele atacou a polícia. Mas por que a polícia limpou o ambiente e depois queimou o colchão? Dizem que tiraram a vida dele, o cara tava deitado. Então é uma situação estranha. O governador de São Paulo, ele quer se promover em cima do bolsonarismo, ele não fala nada. Os bolsonaristas que defenderam essa operação inicialmente, com Mamãe Falei, dentre outros, agora não falam nada. E o governo federal, com o Dino, o Silvio de Almeida, também estão em silêncio. Ah, é por conta da PM da Bahia, não quer causar constrangimento? Aquilo que está acontecendo na Bahia também precisa ser investigado. Porque a PM da Bahia, nós não podemos esquecer que em 2020, numa operação desastrosa, tirou a vida do Adriano da Nóbrega. O cara estava cercado, ele era uma figura central para nós entendermos a relação da família Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro, e uma operação desastrosa tiraram a vida dele. Mas agora eu vejo que esses bolsonaristas, eles só têm gogó, eles só têm papo, eles ficam gritando, promovendo a baderna, esse pensamento, ai, bandido bom é bandido bom, mas na hora de votar, políticas públicas sociais que de fato vão ajudar a combater o crime organizado, eles votam contra, porque combate ao crime organizado não é esse pensamento infantil que os bolsonaristas têm, não, porque eles acham que é um filminho de Hollywood, eles ficam vendo Rambo, os filmes do Stallone, e acham que tem lá um grupelho, lá, o cartelzinho, que você vai lá e no bang 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 você tira o chefe e acabou. É um pensamento mágico, só que não é assim. É com políticas públicas, como essa política pública da limitação dos juros do cartão. E também do desenrola. Só que na hora dos bolsonaristas votarem a favor dessa medida, que é uma medida social, que tem impacto social e capitalista super importante, eles se falam, se dizem liberais, eles votam contra. 18 deputados bolsonaristas, incluindo Nicolas Ferreira e Ricardo Salles. E outras medidas também, como a igualdade e paridade salarial de homens e mulheres, que vários bolsonaristas, incluindo a esposa do Sérgio Moro, votaram contra. Então é uma hipocrisia. Eles falam, na verdade, mas eu não sei se eles têm um pensamento maduro o suficiente, porque eles são muito infantis. Essa aprovação, ela é super importante. Porque o que acontece? Você vai entender a relação disso, o impacto social em relação com o crime organizado. É muito claro, mas as pessoas, muitas vezes, elas não têm essa percepção que você vai ter depois desse vídeo. A aprovação da proposta do Lula, ela é fundamental. Porque o que acontece? Hoje, você não tem limites para os juros do rotativo do cartão. Agora você vai ter um limite. O rotativo do cartão não pode extrapolar 100% do valor da dívida inicial, ou seja, do produto inicial. Se você comprou um celular por 1.000, os juros dele não podem extrapolar 2.000, o valor final. Entenderam? Por quê? Porque hoje você compra um celular e na hora que você paga todas as parcelas, você pagou 4, 5, 6 celulares. E agora também existe o Desenrola, que é um programa de renegociação das dívidas. Essas ações do governo, elas são fundamentais para reduzir o tempo do endividamento e para reduzir principalmente o valor do endividamento. Porque agora as famílias, elas vão poder reduzir o tempo de dívida, reduzir o valor que elas estão pagando e consumirem mais. E vocês sabem que o Lula aposta no consumo para ver um crescimento
da economia e do PIB, introduzindo as famílias, principalmente as mais vulneráveis, novamente na lógica capitalista. Porque o crime organizado e o PCC, que os bolsonaristas promovem, ele cresce, pessoal, na marginalização que o capitalismo promove em algumas pessoas. Então essas pessoas que estão marginalizadas e não participam adequadamente do capitalismo são cooptadas pelo PCC e por essas organizações criminosas. E o que é fazer parte do capitalismo? É você ter um emprego que garanta a você uma renda para que você possa consumir, para que você possa fazer operações financeiras. Essa é a participação do capitalismo. O que essas medidas do Lula visam? Reintroduzir as pessoas ao capitalismo, tirá-las da marginalidade. Porque as pessoas que não participam do capitalismo hoje estão marginalizadas da sociedade. E não vamos aqui entrar em questões de utopia, de transformação do capitalismo para o comunismo, socialismo ou qualquer outro sistema. Vamos apenas nos ater ao vídeo, tá bom? Certo? Então o que acaba acontecendo? Quando você traz as pessoas que estão marginalizadas para o capitalismo, você reduz o impacto do crime organizado nelas. Por quê? Porque elas conseguem ter bons empregos, elas conseguem ter empregos, elas conseguem consumir, elas conseguem participar da sociedade, que hoje elas não participam mais. Por isso que essas medidas do governo Lula, que é o grande objetivo dele, reduzir a desigualdade social, é tão importante e essencial para a redução do crime organizado. Porque é uma ação complexa, que envolve medidas complexas, e um pensamento infantil como o dos bolsonaristas não vai entender isso. Eles querem o polícia bandido, né? O bang bang, mas não é assim que funciona. E por que acontece essa marginalização hoje do capitalismo? Porque nós temos o problema do intermediário, pessoal. Quando você vai até a Casas Bahia, o que você vai fazer? Você vai comprar um celular a prazo. Você faz uma dívida. A Casas Bahia pega essa dívida e vende para o banco. E recolhe o dinheiro. O banco, ele pega essa dívida, faz uma carteira de investimento e vende para você. A pessoa que comprou o celular das Casas Bahia vai ficar endividada. A Samsung que vendeu o celular para a Casas Bahia não vai conseguir vender outros produtos. Por quê? Porque o consumidor, o cliente está endividado. E o intermediário, que é as Casas Bahia, vendeu já o valor, a dívida, e na venda de um celular, ela conseguiu vender 4. Então ela tira o seu lucro dali fazendo essas operações financeiras. Com essa ação do governo Lula, você limita os juros, você obriga a Casas Bahia a falar, se você quiser ter mais lucro, você não vai ter lucro vendendo a dívida de cliente para banco, você vai ter que vender mais produto. Então você obriga a Casas Bahia a contratar mais funcionários, o cliente vai ter dinheiro mais rápido para comprar mais produtos e o produtor, no caso a Samsung, vai poder produzir mais produtos para vender porque a demanda aumenta. Então você tem um problema do intermediário que represa as operações comerciais e esse problema vai ser reduzido. Aí, Casas Bahia vai precisar contratar mais gente, a Samsung vai precisar contratar mais gente, você aumenta a quantidade de pessoas empregadas, você as reintroduz ao capitalismo, você as tira da marginalização da sociedade. É assim que funciona. Só que para isso dar certo, é necessário a entrada do Centrão. Por isso que o Lula está negociando os cargos dos ministérios, o Ministério dos Portos e Aeroportos. Até o momento da gravação desse vídeo, nós não sabemos como vai ficar a situação do Márcio França. Eu temo que o Alckmin saia do Ministério da Indústria, ele é fundamental. Ele é um político muito mais capacitado do que o Márcio França para concluir esses planos que o Lula tem, principalmente com a indústria. Então vai haver essa negociação e a Ana Moser tende a sair do Ministério dos Esportes. Porque o PP do André Fufuca tem um interesse no Ministério dos Esportes por conta das apostas esportivas. O governo vai regularizar isso, vai regulamentar, vai tributar, vai pegar esse valor que acaba indo para o Ministério dos Esportes. O PP tem um interesse que, através dessa regulamentação das apostas esportivas, possa ser discutida a legalização de jogos no Brasil, como no caso cassinos. Para que isso tudo dê certo, é importante que haja a entrada do Centrão no governo. E o Lula sabe disso, o Lula aposta nisso porque o grande objetivo do Lula é a redução da desigualdade social. Tudo que o Lula está fazendo nesse terceiro mandato é para reduzir a desigualdade social. Se precisar sair, tirar a Ana Moser, mas vai desagradar, mas é uma mulher, mas é isso, mas é que para o Lula não importa. O Lula, ele sabe e ele fez aposta na política que vai ser necessário sofrer pequenas derrotas para ter grandes vitórias.
Se a saída da Ana Moser e a entrada do Centrão conseguir trazer mais 50, 60 votos para a aprovação da tributação progressiva, para que os ricos paguem mais impostos, ótimo, ele vai fazer isso. E ele não se importa, porque hoje o grande objetivo do Lula é entregar o terceiro mandato lá no final de 2026 com uma sociedade mais justa. E ele vai apostar na política. A negociação ela tem sido ferrenha, mas eu quero que você perceba quais são os impactos na sociedade, como os bolsonaristas interferem nesse processo, como há a hipocrisia do bolsonarismo e a necessidade de negociação com o Centrão para a entrada e uma facilidade maior na votação desses projetos que são fundamentais para toda a sociedade e para o atendimento dos objetivos do Lula.